Amém, Pai, nós te agradecemos, Pai Celestial, pelo teu amor por nós. Nós te agradecemos, Pai Celestial, por Jesus. Obrigado porque Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Obrigado porque a ressurreição significa para nós uma nova vida, uma vida de poder e autoridade, uma vida abundante, a vida de Cristo. Por isso, Pai Celestial, nós te agradecemos pela alegria superabundante, pela paz que excede todo entendimento, pelo amor que nós não conseguimos nem compreender. Nós te agradecemos, Pai Celestial, porque você nos amou primeiro. Nós éramos pecadores, sujos, impuros, nós estávamos separados de Ti. Nada do que poderíamos fazer seria o bastante. E você decidiu dar o seu Filho, você decidiu dar Jesus como presente para quitar a nossa dívida, para tirar a separação, para pagar o preço. E hoje, Pai, nós temos valor. O nosso valor é Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai Celestial, porque o nosso valor é Cristo Jesus. Nós fomos justificados em Ti. Nós fomos justificados em Ti. Obrigado, Pai, porque o poder da ressurreição é o que quita toda condenação, toda acusação, é o que quita toda morte, todo espírito de enfermidade, de doença. Pai, todo mal, ele tem que sair, porque a sua vida agora está em nós. Quão grandiosa é esta verdade, Pai, quão maravilhosa é esta graça que nos foi dada, que nos foi entregue em Jesus. Por isso agora eu declaro sobre a vida dos meus irmãos alegria. Aqueles que têm se sentido tristes, que nessa manhã a alegria do Senhor seja derramada sobre eles. Aqueles que estão ansiosos e preocupados, que a paz de Cristo seja derramada sobre eles. Aqueles que têm se sentido acusados e condenados, que a verdade seja derramada sobre eles. Nós te agradecemos, Pai, porque o Teu reino já chegou, o Teu reino está em nós. Obrigado, Pai Celestial, obrigado por Jesus, obrigado pela vida, obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode se sentar, amém. Vira para a pessoa que está do seu lado, diga: você é uma bênção, seja bem-vindo nessa manhã, seja bem-vinda nessa manhã. Nós vamos deixar o café ali, você que chegou depois pode se servir à vontade, a hora que você quiser, tem suco, tem café, bolinho, mas hoje é um dia muito especial. Alguém sabe por que hoje é especial? Que nós estamos comemorando a Páscoa, e a Páscoa, ela não é uma data de chocolate, de coelho, de comida, de família, não é sobre isso, a gente sabe, é sobre Jesus, é sobre a ressurreição de Cristo, e o poder dessa ressurreição nas nossas vidas, amém? Nós precisamos nos lembrar que a vida de Cristo em nós é o que nos empodera para viver essa vida aqui na terra, amém? Você tem a vida de Cristo em você, você carrega o Espírito de Deus em você, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que está em Mateus capítulo 5, e eu gostaria de chamar aqui o Júlio e a Maria. Hoje nós iremos apresentar, iremos consagrar perante a igreja
a filhinha Aurora, que acabou de nascer, e a gente está muito feliz com o Júlio e com a Maria. Pode dar uma salva de palmas para esse casal muito amado. A gente está muito feliz, né, porque a gente conhece o Júlio e a Maria desde antes deles mesmos se conhecerem, né, namorarem, casarem, né, a mãe da Maria que está aqui também nos visitando, e a mãe da Maria sempre fala: Gabriel, você é o culpado disso, né? Você roubou minha filha, né? Ela sempre fala isso. Mas eu me lembro, eu nem lembro que ano que foi, não sei se você lembra, 2012. A gente estava com os jovens da igreja um dia lá na UFSC, evangelizando, né, falando de Jesus para os jovens, e a Maria estava lá, né? A Maria estava lá e a gente falou de Jesus para Maria. E aquele foi o dia que a Maria recebeu Jesus, né, no coração dela, entregou a vida para Jesus. Depois de alguns anos o Júlio chegou, né, Júlio? Chegou antes dela? 2 meses antes, olha só, então foi um pouquinho antes, é isso aí. Daí depois eles se conheceram, né? A gente teve o privilégio de fazer o casamento desse casal, tá junto com eles, e agora a Aurora, né? E eu estava orando sobre uma palavra para vocês, né, Júlio, Maria, sobre a filha de vocês, e Mateus capítulo 5, versículo 13 diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Aurora significa luz, né? É esse o significado do nome dela. E esse versículo, ele é um versículo muito especial, porque Jesus fala ali, qual que é o sentido do sal, se não for para trazer o sabor, o tempero? Qual é o sentido da luz, se não for para iluminar, né? Então a luz, você não esconde a luz, você coloca ela no lugar apropriado. Você coloca ela no lugar para iluminar toda a casa. A Aurora está aqui concordando com a gente, né? Está dizendo, amém, é isso, eu creio. É isso, ó, ela tá mesmo, né, Aurora? E uma palavra que eu quero deixar com vocês, Júlia e Maria: a filha de vocês nasceu para brilhar Cristo. Ela nasceu para brilhar Jesus na terra. Nunca deixem que ninguém esconda essa luz de Cristo. Isso a começar de vocês. Nunca impeçam essa luz de Cristo de brilhar na vida dela. E nunca permita que nada ofusque essa luz, que é a luz de Cristo. É a luz de Cristo na vida dela. Você sabe que quando Jesus ele fala isso, ele está falando sobre os discípulos revelarem o Pai na terra, revelarem Jesus na terra. E a nossa vida aqui na terra é sobre isso. Por que nós estamos aqui, se não para trazer Jesus para as pessoas, trazer o amor? Se a nossa vida se torna sobre conquistar dinheiro, fama, sucesso, perde o valor, perde o propósito. Mas se a nossa vida aqui na terra está para revelar Jesus, então nós somos completos, nós somos plenos, nós somos felizes, porque nós estamos brilhando a luz de Cristo. E assim será sobre a família de vocês, sobre a vida de vocês. A Aurora sempre brilhará essa luz, a luz de Cristo, sempre, sempre. Família de vocês, amém? Vamos estender as mãos aqui para a gente abençoar a Aurora, consagrando, entregando ela ao Senhor, assim como Júlia e Maria já fizeram, né? Amém? Pai Celestial, nós te agradecemos por essa família, te agradeço pela vida do Júlio, te agradeço pela vida da Maria. Nós oramos agora sobre eles a sabedoria do Pai Celestial. Deus, nós declaramos sobre ele, sobre o Júlio como homem da casa, como marido, o discernimento, a palavra, a direção para sua casa.
Deus, nós declaramos sobre a Maria, uma mulher sábia que edifica o seu lar, uma mãe que ensina a sua filha, os seus filhos, nos caminhos do Senhor. E Deus, nós declaramos sobre a Aurora, a luz de Cristo, que ela manifeste a luz de Cristo, aonde ela chegar, os espíritos malignos sairão, aonde ela chegar, as pessoas serão curadas, elas receberão da vida de Deus. Pai, nós declaramos sobre essa casa provisão, prosperidade, a bênção de Cristo, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, agradecendo a Jesus pela vida dessa família muito amada, amém, 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 amém. Obrigado, Júlio, obrigado, Maria. Quero chamar aqui a Paula, ela vai dar alguns recadinhos para a gente, e depois nós vamos para a palavra. Deixa aqui. Olha a diferença, gente, esse meu bebê gigante do lado dessa Aurora, olha aqui. Olha para ele, passa rápido o tempo, viu? Vocês têm bebês, aproveitem. Eu fiz 4 para aproveitar bastante. Mas queria dar alguns recados bem importantes. Falando de filhos, né? Nós estamos aí, próximo mês, vai ser o mês das mães, maio. E temos muitas mães aqui nessa igreja. E eu tenho sido assim, impelida ao Espírito Santo para nós fazermos o nosso primeiro encontro de mães da Domo no mês de maio. No dia 13 de maio, vai ser um sábado à tarde. A gente vai fazer um cafezão colonial bem gostoso para nós nos reunirmos, nós estarmos juntas, né, falarmos sobre a maternidade, sobre tudo aquilo que permeia essa fase das nossas vidas como mulheres, como mães. E se você não é mãe, jovem, ou até algum, né, marido está ouvindo isso aqui também, você pode se inscrever para ajudar a gente na organização, servir, ouvir lá também, esteja muito à vontade. Mas vai ser no dia 13, então, de maio, às 4 horas da tarde. A gente tem horário para começar e para terminar, vai ser próximo das 7h30 da noite. E você pode fazer a inscrição no aplicativo da Domo. Você vai entrar lá, a gente também pode divulgar o link do aplicativo lá por WhatsApp, a gente disparar ali na lista de transmissão. Então, vai ser em São José, num condomínio ali da Juliane. E, então, a gente vai ser um custo de R$10, que é para pagar o local ali, o aluguel do salão de festas, né, e alguma lembrancinha para as mães. E vai ter toda uma programação muito especial, pensando em cada uma de vocês, com muito carinho. E eu espero que todas vocês façam a inscrição, levem um prato, igual a gente fez aqui, esse café da manhã é bem gostoso, cada uma leva um prato, a gente colocar a mesa, a gente orar pelos filhos, nós conversarmos sobre essa fase desafiadora, vamos ouvir conselhos de mães que passaram por todas essas fases, vai ser muito gostoso. Então, é um convite para você convidar a sua mãe, convidar amigas que são mães, que estão passando por desafios na maternidade. É um momento de nós apresentarmos Jesus, né, para ele deixar aquela bagagem pesada, a gente deixar nas mãos dele e viver uma maternidade leve, uma vida leve. Amém? E outro recado muito legal também, para nós arrecadarmos fundos aqui para a nossa obra, né, para a reforma aqui do local, nós estamos fazendo um brechó. Então, cadê a Maiara? Fica de pé aí, Maiara, ó, ela que está organizando, junto com a dona Ula. Então, se você tem peças de roupas, seja de mulheres, homens, crianças, dá uma geral lá no teu guarda-roupa, lá, procura a Maiara. Se você não tiver o contato dela, fala com ela agora no final da celebração. E a gente vai estar em maio divulgando alguns lugares, vai ser também evangelístico, a gente vai fazer esse brechó em lugares para as pessoas de fora também conhecerem a Jesus, mas é uma oportunidade de você estar contribuindo também e dar uma geral, já dar uma repaginada no seu guarda-roupa também. Amém, pessoal. Se você deseja contribuir com a Domo, aqui está o QR Code, as nossas informações também, amém? Vira para a pessoa do seu lado e diga, que bom que você está aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda para você que é a primeira vez, que o Espírito Santo toque no seu coração, nós sairemos daqui edificados pela palavra de Deus, amém? Palavra de Deus que nos transforma, que nos edifica, amém? Vamos ouvir então a palavra de Deus. Amém, amém. Bom dia, Domo. Bom dia. Que bom, glória a Deus. Tenho a oportunidade de poder estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco daquilo que Deus tem falado comigo nesses dias. É uma honra para mim
poder estar aqui com vocês nesse dia tão significativo para nós. Domingo de Páscoa, o feriado que nós celebramos a cruz vazia. É o feriado que nós celebramos a tumba aberta. Deus abençoe o cara da furadeira. É o feriado que nós nos alegramos por causa da morte de Cristo que levou todos os nossos pecados, mas principalmente por causa da sua ressurreição que nos justificou. O símbolo do cristianismo é a cruz vazia. Mas tão importante quanto ele ter levado nossos pecados é nós termos o entendimento de que a tumba também está vazia, de que há vida nele. E essa vida foi depositada em nós, nos tornando pessoas justas, aceitáveis, amadas, acolhidas pelo Pai, inseridas nele. Esse feriado ele resume tudo que Cristo, que Deus planejou para a humanidade. O Deus Todo-Poderoso, desde o dia que Ele disse haja luz, a mentalidade dele estava no está consumado. Está consumado. Desde a primeira palavra declarada até a última palavra declarada, tudo foi dotado de verdade. Tudo foi dotado de verdade. A palavra de Deus diz em João 1 que o Verbo estava com Deus, Ele era Deus, e nada do que foi criado poderia ter sido feito sem Ele. Tudo foi feito por intermédio dEle. Ou seja, tudo que é criado, ele é criado fundamentado na verdade. Porque o próprio Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo foi fundamentado e passou pela verdade. Quando nós começamos a pensar na obra consumada de Jesus Cristo, e hoje eu quero poder continuar um pouco daquilo que nós estamos falando, continuando a nossa série, falando das armas do Filho. Eu quero poder entrar um pouquinho no assunto de oração. E a oração, ela é uma parte fundamental da vida prática de todo cristão. Pois a oração, deve ser fundamentada em somente uma coisa. E é isso que eu quero explanar um pouquinho com vocês hoje. A obra de Cristo, que nós comemoramos na Páscoa, ela foi uma obra divisora na história. Você já percebeu que você vive no ano de 2023 por um motivo? Isso quer dizer que há 2000 anos atrás existiu um homem, 100% Deus, 100% homem, que tomou sobre si os nossos pecados, que se sacrificou. E essa obra foi tão significativa, tão grande, tão majestosa, que dividiu a história em duas partes. Hoje você não consegue estudar a história sem falar que isso aconteceu antes de Cristo ou depois de Cristo, independente se tu acredita nele ou não. A obra consumada de Jesus Cristo, ela foi tão importante, que ela dividiu a história. Ela não só dividiu a história, mas também dividiu a forma como nós enxergamos a vida, assim como nós nos aproximamos de Deus, ou assim como nós vivemos ou oramos. Nossa oração, ela pode estar fundamentada antes da obra de Cristo, ou ela pode estar fundamentada depois da obra de Jesus Cristo. Semana passada nós tivemos, não foi uma pregação, mas foi uma aula que o Gabriel trouxe aqui. Encorajo você a assistir novamente. Infelizmente nós temos só o áudio, né? Que a câmera deu problema na semana passada, mas ouça de novo. Medite naquilo que o Gabriel falou semana passada sobre a propiciação.
O entendimento da propiciação, o entendimento da obra consumada de Jesus Cristo, ela te tira de um lugar onde você vive pela condição e te coloca num lugar onde você vive pela posição. No Antigo Testamento, quando as pessoas queriam serem justificadas por Deus, para que houvesse perdão dos seus pecados, elas tinham que trazer os seus cordeiros, as suas ovelhas, para o tabernáculo na época de Moisés, ou para o templo ali na época dos reis já. E elas traziam os cordeiros, e uma pessoa somente poderia entrar nesse lugar santo, que era o sacerdote. E o meu objetivo não é dar aula a respeito disso, mas só para que a gente possa se situar. Quando o sacerdote ele entrava no tabernáculo, a primeira coisa que ele encontrava era o altar de sacrifício, onde ali naquele lugar as pessoas colocavam as suas mãos sobre o cordeiro e elas confessavam o seu pecado. O sacerdote então degolava o cordeiro, deixava o sangue escorrer pelo altar, e eles limpavam todo aquele cordeiro e colocavam ele sobre aquele altar. Deus prefere churrasco a sushi, e aquele cheiro, ele subia como um cheiro agradável a Deus. Depois o sacerdote ele ia até a pia de bronze, e ele se lavava naquela pia. Tudo isso tem um símbolo, tudo isso é uma revelação de Jesus Cristo, daquilo que Cristo fez com nós. E depois disso ele passava por uma segunda porta, a primeira porta para você poder entrar no altar se chamava Caminho, e ele passava então pela segunda porta que se chamava A Verdade, e ele entrava no lugar santo, e dentro desse lugar santo, à sua direita, ele encontrava o candelabro, com 7 velas. Do lado esquerdo ele encontrava a mesa dos pães, onde também tinha um vinho. E logo em frente dele, junto ao véu, ele encontrava o altar de incenso. A palavra nos revela que todas as coisas que existiam no tabernáculo, elas tinham um tamanho específico. Era aproximadamente de 70 a 80 centímetros de altura. Tanto o altar, quanto a pia, quanto a mesa, quanto o candelabro, todas as coisas tinham a mesma altura, a não ser o altar de incenso. O altar de incenso ele era a peça mais alta do tabernáculo, feita completamente de ouro, onde eles acendiam o incenso, onde aquilo que separava o altar de incenso da Arca da Aliança era somente o véu. A coisa mais próxima da Arca da Aliança era o altar de incenso. E o livro de Apocalipse fala que o incenso, ele é as orações dos santos. Aquele lugar que te deixa mais próximo da vontade de Deus, da presença de Deus, é o lugar de comunhão com Ele. Se eu perguntar para qualquer um aqui, eu tenho certeza que todos aqui vão poder me responder essa pergunta. Se eu te perguntar, por que Deus criou a humanidade? Tenho certeza que todo mundo vai falar que Deus criou a humanidade para o relacionamento. Não, Deus não criou a humanidade para glorificá-lo. Deus não criou a humanidade para exaltá-lo. Deus não criou a humanidade para adorá-lo ou para qualquer outra coisa que você possa colocar aqui. Deus criou a humanidade para o relacionamento. A oração, ela é a relação mais íntima que você pode ter com Deus. A mais íntima. Por isso que o altar de incenso ela ficava mais próximo da arca. A palavra de Deus diz que o altar ele exalava uma fumaça que enchia todo o lugar da arca. E dessa fumaça é onde Deus se revelava. A nossa oração é o lugar onde corpo, alma e espírito se concentram de forma específica, para que nós possamos exercer a nossa posição em relacionamento com Deus. É o lugar mais profundo que você tem de intimidade com Deus. Como eu disse, a nossa oração ela pode estar fundamentada
antes ou depois de Cristo. Antigamente, no Velho Testamento, na época da lei, você orava, você poderia ter essa prática de oração, mas tudo era fundamentado naquilo que você devia para com Deus, na sua dívida para com Ele. Você poderia ter cânticos de louvor, mas sempre em dívida. Quando nós passamos pela cruz, como nós pulamos para o outro lado e nós temos Jesus Cristo como nosso firme fundamento, nossa oração passa a se tornar como a de quem já foi justificado por Ele. É por isso que o autor de Hebreus vai falar: entrai com ousadia no templo do Senhor, na presença do Senhor. Por quê? Por causa que se antes nós tínhamos que passar pelo altar de incenso, nós tínhamos que passar pela pia, nós tínhamos que fazer a manutenção no candelabro, nós tínhamos que comer daquele pão, acender o incenso para depois entrar na presença. Hoje, por causa que Cristo abriu o caminho, do caminho da verdade e da vida, e o véu se rasgou de cima a baixo, nós podemos entrar com ousadia, porque não existe mais nada que nos condene. Romanos 8, não existe mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não existe mais condenação. Entramos com ousadia neste lugar. Que lugar é esse? O lugar de oração. O lugar de desfrutar dessa presença. Pensa que o privilégio que nós temos hoje de poder estar com Deus é algo que você pode nomear qualquer pessoa do Velho Testamento. Ninguém teve essa oportunidade que nós temos hoje. A palavra de Deus diz que não houve homem como João Batista. O maior de todos foi João Batista, mas nem ele experimentou o que nós experimentamos hoje. Às vezes as pessoas me perguntam: Elias, então como que eu devo orar? Como é que deve ser fundamentada a minha oração? Como é que eu procedo a partir disso? Como é que eu oro fundamentado na obra consumada de Jesus Cristo? E não se engane, isso é uma dúvida muito comum. Até mesmo os discípulos perguntaram para Cristo como orar. Jesus, então ensina-nos a orar. E Jesus começa a passar um modelo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. E Jesus, ele não estava apenas passando um modelo, mas ele estava mostrando a eles uma ideia fundamental de mentalidade. Primeira coisa que Jesus quebra nessa oração, ele começa a mostrar para eles que o Pai dele é nosso. Ele fala: um dia cheguei aqui na terra como unigênito, sairei como primogênito, porque vocês se tornarão meus irmãos. Então é Pai nosso. Então ele já traz um senso de identidade para as pessoas. Então a primeira coisa que as pessoas declaravam quando elas oravam a Deus, elas falavam: Deus, eu sou o seu filho. Eu sou o seu filho. Mas é uma verdade arraigada, fundamentada em nós. Como que nós entramos em oração? Sabendo que nós podemos entrar com ousadia, porque somos filhos. Isso não é roubado de nós, independente do que possa ter acontecido. A filiação, ela é a nossa identidade hoje. A filiação, ela é a nossa identidade hoje. Santificado seja o seu nome, seja feita a sua vontade, assim na terra como é no céu. Meu pai me mandou um vídeo essa semana, e esse vídeo foi muito legal. O homem falava um pouquinho a respeito dessa relação de como acontecem as coisas. E é sempre de cima para baixo. Deus criou os céus e a terra. Ele não criou a terra e os céus. Ele criou os céus e a terra. Existe um padrão na Bíblia de revelação onde tudo acontece de cima para baixo. É por isso que o véu se rasgou de cima a baixo. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como no céu. É somente nesse lugar de oração, quando nós adotamos a nossa posição como justos e filhos, que nós podemos enxergar isso. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Eu sei que meu tempo ele é um pouco corrido hoje.
Mas em Cristo Jesus nós encontramos a plenitude de Deus. Colossenses 2:9 fala que em Cristo Jesus habita toda a plenitude de Deus. E eu quero ler o primeiro texto com vocês, ali em João 1, diz assim: e da sua plenitude todos nós temos recebido graça sobre graça. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Pode deixar o texto. Eu sei que vocês já leram esses versículos várias vezes aqui, mas nunca cansamos de falar isso. Mas da plenitude de Deus que habitava em Jesus Cristo, todos nós, dessa plenitude, nós temos recebido graça abundante. Graça abundante, é graça sobre graça, sobre graça, sobre graça, sobre graça, infindável, infindável. É uma coisa inimaginável. A graça de Deus, ela é super abundante, infindável. Porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, a lei era um objeto, ela foi dada. Está aqui o meu celular, pode pegar, é um objeto, como se fosse a lei, pode pegar. A lei foi dada, porém a graça e a verdade, elas vieram, porque a graça, tanto a graça como a verdade é uma pessoa. Uma pessoa não pode ser dada, ela veio. O engraçado é que a verdade, ela está intimamente ligada à graça. A verdade, a lei não era a verdade? Sim, para eles era a verdade. Porque Deus, quando deu a lei, Ele estava mostrando um padrão moral à humanidade, que não seria possível entrar neste lugar com ousadia, a não ser que você encontrasse a graça. A graça e a verdade, sendo uma pessoa só, inseparável. Se nós recebemos graça sobre graça, a cada dia que nós estamos na presença de Deus, nós recebemos verdade sobre verdade. E verdade sobre verdade. A graça veio através de Jesus Cristo. Romanos 5 diz assim: por intermédio de quem obtivemos pleno acesso a essa fé, pela fé, a esta graça, na qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Amém? Esse texto diz que nós estamos firmados nessa graça. Elias, como é que procedo na minha oração? Como é que seria uma oração eficaz? Firme-se na graça de Deus. Firme-se, se fundamente naquilo que é a verdade, na nossa identidade que temos, na posição que nós temos em Cristo Jesus. 1 Pedro 1, eu estou indo um pouco mais rápido por causa do tempo, gente. Assim sendo, estai com a mente preparada, prontos para agir, alertas, depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Aqui Pedro está falando o quê? Estais com a mente preparada. Essa palavra preparada, mente preparada, ela pode ser traduzida como uma mentalidade correta. Tenhais uma mentalidade correta, prontos, alertas. Alertas, preparados, focados, entendidos, cientes. Depositai toda a vossa esperança na graça que vos será outorgada na plena revelação de Jesus Cristo. Olhando para a obra de Jesus Cristo e entendendo a consumação de todas as coisas, não está consumado, você terá a mente correta para declarar todas as coisas. Eu quero fazer um exercício com vocês. Você coloca o vídeo, mas não precisa colocar o áudio. Eu quero fazer um desafio, só para dar uma descontraída. Mas ele vai colocar um vídeo aqui para vocês. Ele vai tirar o áudio, o Lucão vai continuar com isso. Aí, ó. Prestem bastante atenção. Depois eu quero ver qual vai ser a resposta de vocês. Então tem que contar quantas vezes os jogadores de branco trocam as bolas entre si.
Beleza. Ó, muitas pessoas se sentiram desafiadas aí. Mas vamos lá, vamos aos chutes. Alguém conseguiu contar quantas vezes eles trocaram as bolas? 15? 15 vezes? 12? 11? 15? Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Quantas pessoas viram o gorila batendo no peito? Algumas pessoas viram. Quem não viu o gorila batendo no peito? Isso aí é só um teste, né? Que aquele Simon... não, pensei que ia passar de novo. Mas se quiser, pode deixar passando enquanto eu falo. Se você vai perceber que no meio do... Não quero ficar na frente. No meio do negócio... Presta atenção, ele vai vir ali do lado direito de vocês. Olha lá. Vocês têm certeza que não viram o gorila? Pode tirar, obrigado. Mas é um teste muito, muito legal, muito interessante. Isso mostra como é fácil a gente conseguir tirar o nosso foco das coisas. Com uma instrução simples. A única coisa que eu falei para vocês é contar. Mas a neurociência chama isso de hiperfoco, né? Que nosso cérebro ele tem a capacidade, principalmente os homens, né? A mulherada vai saber, vai conseguir comungar dessa opinião, que os homens conseguem focar numa coisa só, né? A mulher é mais multitask e o homem não. Mas por que eu estou falando isso? Quando nós temos a mentalidade, o nosso foco no lugar correto, quando nós colocamos o nosso foco na obra consumada de Jesus Cristo, nada que possa passar, não existe um gorila que possa passar e chamar nossa atenção, porque a nossa posição e aquilo que nós estamos vivendo não será desfocado desse lugar. Nós não perderemos aquilo, o objetivo, nós não perderemos a nossa posição, ou o nosso entendimento, ou a nossa mentalidade, aquilo que Pedro estava falando, a mentalidade correta, com ventos de doutrinas, porque o pastor fulano falou isso, porque o pastor ciclano falou aquilo outro, e a gente começa a nos encher de opiniões, nós começamos a nos encher de falsos ensinos, nós começamos a nos encher com a mentira, e nós deixamos de olhar aquilo que é fundamental, que é aquilo que dividiu a humanidade em dois. É tão fácil, nós podemos entrar em um lugar de oração com a mentalidade incorreta, com a mentalidade de necessitado. Existe uma frase do Pio que ele diz que o pior lugar para você estar é diante do trono. Como se Deus estivesse sentado aqui e eu estivesse diante do trono. Esse é o pior lugar para você estar. Porque isso quer dizer que você saiu da sua posição de estar assentado com Cristo para vir aqui numa posição de necessitada. O melhor lugar para estarmos é com Cristo. No lugar onde Ele nos colocou. Em Gálatas, eu ia botar esse texto, mas eu acabei esquecendo de colocar, não tem problema, eu só cito para vocês. Mas quando nós saímos dessa posição, nós saímos deste lugar onde nós estávamos, para ir para um lugar sem fundamento, que seria o lugar da lei, o lugar do mérito, ou o lugar da indignidade, porque é onde muita gente se coloca. Eu não sou digno, eu não mereço. Nós acabamos caindo naquele velho lugar chamado lei. E a lei, tudo se torna uma troca. Tudo se torna algo que eu preciso fazer. Algumas semanas atrás, o Gabriel também citou, e ele pregou a respeito do jejum.
E a verdadeira mentalidade, a verdadeira objetivo do jejum, onde você tira os olhos de si. Enquanto nós estamos neste lugar, enquanto nós estamos nesse lugar onde tudo se torna mérito, todas as outras coisas, elas acabam ganhando mais importância. Todas as outras coisas, elas começam a ganhar mais relevância do que a obra consumada de Jesus Cristo, porque os gorilas estão passando e a gente está enxergando eles. Se você for perceber, na lei, o primeiro milagre que foi feito, o primeiro milagre na lei, que nós podemos ver lá na época de Moisés, foi a água sendo transformada em sangue. Enquanto o primeiro milagre de Jesus Cristo foi a água sendo transformada em vinho. Uma significância completamente diferente. Por revelação da graça. Cristo não estava revelando mais a morte, mas Ele estava revelando a vida. Quando nós estamos fundamentados na graça, aquilo que nós declaramos não é sangue, mas é vinho. A palavra de Deus diz que, lá em Gálatas 5, cuidado para que não caia da graça. Como é que nós vamos cair da graça? Existe alguma forma de nós nos apartarmos deste lugar de graça? É somente se nós entrarmos nesse lugar de lei. Não é se nós pecarmos. A graça já solucionou o pecado. Jesus já solucionou esse problema. O pecado não te extingue da graça, mas a lei sim. O mérito sim. A sua falta de identidade na obra consumada de Jesus Cristo, sim. Você poder olhar e falar que eu não sou digno, eu não mereço. Você se rebaixar, porque Cristo te colocou em alto lugar. E esse lugar nos tira. A lei, ela foi quebrada no primeiro dia que ela foi dada. Moisés desceu com a lei, ele viu aquele bezerro de ouro. Ele, indignado com aquilo, ele quebrou a lei. Depois Deus falou, agora sobe de novo, já que tu quebrou, vamos escrever de novo. Aí eles escreveram a lei de novo. Sabe o que eles fizeram com essa segunda lei? Em vez de deixar exposta ao povo, eles pegaram a arca, eles abriram a arca e eles colocaram a lei lá dentro. Eles fecharam a arca. Então, para você já não mais conseguia enxergar a lei. Porque aquilo que estava sobre ela era um negócio chamado propiciatório. É aquilo que o Gabi ensinou semana passada. Quando as pessoas olhavam para a lei, a partir de agora elas enxergavam o sangue do Cordeiro que foi derramado sobre ela. Então, esse é um convite para que a gente saia deste lugar. Para que a gente possa enxergar esse propiciatório. Jesus, o nosso verdadeiro intercessor. E fale, este é o meu lugar. Banhado nesse sangue. Justificado. Fundamentado. Arraigado. Olha só o que diz Efésios, novamente. Para nós estarmos fundamentados nessa verdade. Oro para que com as suas gloriosas riquezas Ele vos fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito. Ele está falando aqui, fortaleça o íntimo do seu ser. Quando ele está se referindo nessas palavras, íntimo do ser, ele está falando do seu Espírito. Ele está falando da sua alma, do seu entendimento. Deus quer fortalecer este lugar de entendimento, esse lugar de estarmos firmados. Com o quê? Ele fortalece com o quê? Por meio do seu Espírito. E aí você pode ligar lá com Romanos que fala aqui, o Espírito testifica ao nosso espírito de que somos feitos filhos de Deus. Somos fortalecidos por entender filiação. Somos fortalecidos por entender que somos filhos. De que nada rouba este lugar. Independente do que aconteça, somos filhos. E
para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados, isso quer dizer criar raízes, alicerçados em amor, isso quer dizer sentados, assentados, descansados. Você pode descansar nesse amor de Deus. Descansar no amor de Deus, de que Ele é fiel, de que Ele é digno. Quando você está fundamentado na filiação, e quando você está assentado nesse amor, você percebe que a sua oração deixa de ser uma oração para você e se torna pelo mundo. Então, Elias, como orar? Tira os seus olhos de ti, fundamente-se a sua identidade. A oração é um relacionamento. Ela é tão importante que a vida de oração de Cristo Jesus, alguns teólogos dizem que ele passava dias, horas orando em oração, intimidade. Esse é um lugar tão simples. Quando desfrutado, quando estamos fundamentados nesse amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios dessa plenitude que existe em Cristo Jesus. Isaías 53 diz assim: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Cristo fala que nós somos enxertados nele, e o fruto do trabalho dele somos nós. Fomos enxertados. Você já percebeu uma coisa? Existem na botânica, eu não sou um grande conhecedor disso, mas se você pegar um galho e você raspar o tronco de uma árvore e você enxertar esse galho ali, esse galho ele vai fundir como se fosse um enxerto de pele, se fundir a árvore, e com o tempo ele vai dar fruto também. Mas sabe qual que é o mais interessante? Você não consegue pegar um galho de macieira e colocar num galho de laranjeira. A árvore precisa ser da mesma espécie. Se nós formos enxertados em Cristo, isso quer dizer que nós precisamos ser da mesma espécie que Deus. Porque Ele era justo. Somos o fruto do penoso trabalho dele. E hoje nós podemos ser a justiça de Deus. Esse lugar de oração, ele é fundamentado nessa palavra: justiça. 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 O fruto da obra de Jesus Cristo revela a nossa identidade. Tem Efésios 2 aí? Eu coloquei Efésios 2. Deus nos ressuscitou com Cristo e Ele nos entronizou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque fomos justificados, Ele nos retirou do império das trevas e Ele colocou-nos assentados junto com Deus. E este é o nosso lugar hoje. Este é o nosso lugar hoje. Lugar assentado com Deus, com Cristo, nas regiões celestiais. Ele nos tornou como Ele é. Tudo, então, se torna liberado de um lugar. Existe um lugar de oração, então, que nós podemos ter, onde nós tentamos fazer as coisas de baixo para cima, mas como nós estamos assentados nas regiões celestiais. Amém. Nós podemos enxergar as coisas de uma perspectiva diferente. Como o véu foi rasgado de cima a baixo, como Deus criou os céus e a terra, tudo
é feito hoje em nossas vidas a partir de um lugar para outro lugar, de uma posição para uma condição. Todas as coisas são feitas de cima para baixo. Deste lugar onde Deus nos colocou, deste lugar onde Deus nos chamou, deste lugar onde Deus fez todas as coisas. Deus, no princípio, como eu disse, criou os céus e a terra. Todas as coisas foram dotadas da verdade. Quando Deus falou que haja luz, Ele, por causa de uma palavra dotada de verdade, Ele trouxe ordem ao caos. A palavra de Deus fala que a terra era sem forma e vazia. Existia caos. Deus, em sua posição, declarou uma palavra de verdade, e aquele caos se tornou em ordem. Quando nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, nós temos essa autoridade que nos foi outorgada por estarmos assentados com Ele, de podermos declarar algo dotado da verdade, para que o caos se dissipe. Então, você quer saber como orar? Fundamente-se na verdade. Fundamente-se na verdade. Qual que é a verdade? E declare a verdade. Declare a verdade. Fundamentado nela. Não existe segredo. Não existe floreios. Não existe nada além do que a verdade. E eu quero poder finalizar com esse exemplo. Eu estava lendo um livro do Pio. Falando nisso, tem alguns livros ali, se você quiser adquirir. O Andrei já fez o sinalzinho. Tem alguns livros do Pio, se você quiser adquirir para ajudar com a obra. Mas estava lendo um livro do Pio, e ele deu um exemplo muito bom. Eu quero poder compartilhar com vocês lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim: Elias... Não, desculpa, era o outro versículo, Tiago 5. Isso, Elias era homem de natureza semelhante à nossa, e pediu com fervor que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. É engraçado como Tiago ele começa a trazer algumas coisas aqui sobre Elias, e a primeira coisa que ele fala a respeito de Elias é que Elias ele tinha uma natureza semelhante, não igual. Natureza semelhante, mas não igual à nossa. Porque a nossa natureza, ela é embutida da natureza divina. Elias tinha a mesma natureza humana que nós temos, semelhante, mas ele não tinha natureza divina. Hoje nós somos embutidos dessa natureza divina que Cristo nos concedeu. Então Elias, ele tinha uma natureza semelhante à nossa, e pediu com fervor. E é engraçado quando ele usa essa palavra fervor, que a palavra original de fervor é a palavra prosurré, no grego, tá? Que significa posição, lugar. Foi colocado como fervor, mas no original você pode ler esse versículo assim: Elias, que tem uma natureza semelhante como a nossa, pediu de uma posição, e ficou sem chover durante 3 anos e meio. Engraçado, né? Vamos ver como é que Elias pediu com fervor então. Vamos ver o que Elias fez para pedir de uma posição. Lá em 1 Reis 17 diz assim: Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, declarou a Acabe: tão certo como vive Yahvé, o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, juro em nome do Eterno que não cairá orvalho nem chuva nos anos que seguirão, exceto mediante a minha palavra. Está aí o fervor de Elias. Elias chegou para Acabe e falou: não vai chover. Dá para ver o fervor aí. Na verdade, Elias usufruiu da posição de autoridade que Deus tinha dado para ele, e ele trouxe uma declaração de verdade. A posição
de Elias possibilitou com que ele fizesse uma declaração, e não foi nem a Deus, ele fez a um homem: não irá chover. E por causa da posição que ele tinha, aquilo se cumpriu. 3 anos e meio depois, Elias orou novamente, e a chuva veio, né? Aquela famosa, né? Veja a nuvem como o tamanho da mão de um homem. Se Elias, que tinha uma natureza semelhante como a nossa, usufruiu desta posição e fez uma declaração tão séria como essa, quanto mais nós. Pode Deus falar que os anjos, eles esperavam para ver os acontecimentos que estavam acontecendo, que iriam suceder depois da obra de Jesus Cristo. A natureza, ela espera ansiosamente com a revelação dos filhos de Deus, daqueles que compreendem a sua posição em Cristo. Segunda Coríntios 4 diz assim, famoso esse versículo também: assim como está escrito, cri, por isso declarei. Com esse mesmo espírito de fé, nós igualmente cremos e por esse motivo falamos. Aquilo que nós cremos determina exatamente aquilo que nós iremos declarar. Gastei um tempo hoje nos lembrando um pouco de nossa identidade, porque via como um fundamental para que pudéssemos embasar as coisas que sucederão daqui para frente na Domo. Grandes coisas o Senhor está fazendo nesse lugar aqui. Grandes coisas. Não se assustem. Semana passada a gente estava contando as pessoas, 116 pessoas aqui apareceram, Deus trouxe. Hoje já tem mais, semana que vem vai ter mais, logo logo a gente vai ter que derrubar essas paredes e eu não sei mais o que vai acontecer. Mas lembre-se que nada disso é mérito nosso. Nós não voltaremos para essa lei aqui falando que foi porque a gente alugou, porque a gente tomou um passo de fé, porque a gente se comprometeu em pagar o aluguel, porque a gente está fazendo os banheiros, ou porque o Johnny conseguiu consertar o ventilador. Nós estamos fundamentados nesse lugar da graça, de que é tudo por Ele, para Ele são todas as coisas, todas. A obra é dele, nós somos só o fruto. Só o fruto. E vou te dizer, o fruto é a parte mais gostosa. É a parte mais... É bom de usufruir desse fruto de justiça. Nós não perderemos esse lugar. Nós não perderemos esse lugar. De que a obra é dele. A obra é dele. É o Espírito quem faz, é o Espírito quem convence. Isso é o que é o mais legal. Nosso trabalho é abrir a boca. Eu nem preciso ter o trabalho de ficar enchendo o saco da pessoa, porque o Espírito é que convence. É Ele que faz. Só para mostrar que não é a gente. E depois que o Espírito faz, o Espírito continua falando o quê? Testificando ao Espírito da pessoa de que ela é filha. Ou seja, ninguém precisa ficar ligando para você falando: olha, não esquece que você é filho. Lembra da verdade. É o Espírito que faz isso. Não existe nenhum mérito humano nisso. A única coisa que a gente precisa fazer é assumir o nosso lugar como filhos e declarar a verdade de Deus. Esse lugar de oração, onde nós declararemos a verdade, onde nós traremos a verdade da nossa posição para a nossa condição, onde tudo é transformado. E eu quero poder finalizar só com uma frase para vocês. Se você quiser ficar de pé. Se de todas as coisas que eu falei aqui hoje, você sair somente com essa frase, eu fico feliz. Ela é assim: aquilo que eu creio cresce dentro de mim, porém aquilo que eu declaro, ele cresce ao meu redor. Aquilo que eu creio
ele cresce dentro de mim. Mas aquilo que eu declaro, ele cresce ao meu redor. Então, se nós desejamos ver as obras de Deus, nós desejamos ver a Domo crescendo, nós desejamos ver o reino de Deus sendo expandido, nós iremos declarar isso, fundamentados na nossa posição de justiça e de verdade. Amém, meu querido? Você está comigo nessa? Amém, Pai, nós te agradecemos, Jesus, pelo seu sacrifício. Pai, obrigado, Deus, por ter se esvaziado, Deus, e mesmo se esvaziando, a sua plenitude habitava em seu corpo aqui na terra. E obrigado, Pai, obrigado, Deus, pelo seu sacrifício perfeito. Obrigado, Pai, pela sua obra consumada. Obrigado, Pai, por ter tomado sobre si as nossas dores, as nossas transgressões e as nossas iniquidades. Obrigado, Pai, porque na cruz o Senhor cancelou o nosso escrito de dívida, e na tumba o Senhor ressuscitou, nos trazendo vida e justiça. Obrigado, Pai, pelo entendimento do seu evangelho, Pai. Obrigado, Pai, porque muitas coisas nós não entendemos, mas nós cremos e aceitamos. E conforme nós andamos contigo, Espírito, você nos ensina a caminhar e nos explica cada uma das coisas, Pai. Obrigado, Pai, porque a nossa maturidade em Ti está envolvida, Pai, com o quanto entendemos a respeito da sua justiça, Deus. Queremos nos tornar cada vez mais maduros em Ti, Pai. Nós não queremos ser como crianças que somos jogadas, Pai, de um lado para o outro com ventos de doutrina, ou que não conseguem discernir o bem do mal, mas os experimentados na justiça. Os experimentados na justiça conseguem enxergar todas essas coisas. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a andar em justiça. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, por esse feriado maravilhoso. Obrigado, Pai, por podermos relembrar, Pai, e glorificar e festejar tudo o que o Senhor fez, Pai. Obrigado, Pai, pela sua obra consumada, Deus, que muda todas as coisas, que mudou a história, que mudou nossas vidas, que mudou até mesmo a forma como nós entendemos e cremos, Pai. Obrigado, Pai, porque fundamentados na sua obra, nós estamos firmados em Ti, nossa identidade firmada em Ti, nós podemos fazer grandes coisas, assim como o Senhor disse. Obrigado, Pai, porque mesmo assim, nada disso será mérito nosso. Obrigado, Pai, porque nós podemos enxergar que a obra feita é somente sua. Muito obrigado, Pai. Obrigado, Pai, em nome de Jesus.